Boa noite, meus queridos. Saudade que eu tava de vocês. Passamos aí 2 finais de semana sem vir, estávamos viajando, graças a Deus fomos voltando bem. E como é bom viajar, né? Viajar, gente, vai regulando aí, Vinícius. Viajar nos aproxima de Deus, viu? Primeiro que você está ali, você vê o cuidado de Deus te levando bem, você contempla toda a beleza da criação de Deus, você vê tudo que Ele fez é bom. Depois, quando você volta, você pega com fé e misericórdia para dar conta de pagar a fatura. Então, viajar te aproxima de Deus, aconselho a todos. Irmãos, domingo passado o Vinícius meditou em Colossenses e hoje mais uma vez eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre essa carta. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, inicialmente. Leio na NVI, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vou ler mais uma vez. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Cristo se revela a nós das mais variáveis formas e ocasiões diferentes na nossa vida. Talvez você saiba exatamente o dia, a ocasião, a hora em que você teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Talvez foi marcante, talvez foi em um culto como este, em que você ouviu a palavra e respondeu a um apelo, se colocando de pé, levantando uma das suas mãos. Talvez foi em seu quarto, em um momento de oração, uma conversa franca com Deus, num momento de dor, em que Cristo se revelou a você. Talvez em um hospital, ou talvez você nem tenha uma data. Desde novo, desde criança, através de seus pais, seus avós, você foi submetido ao Evangelho, e à medida que você foi crescendo, foi desenvolvendo, foi amadurecendo, aqueles ensinamentos passaram a fazer sentido para você, e você tomou posse dessa verdade, e Cristo se mostra a você todo dia, você já não consegue mais viver sem o Evangelho, sem o amor de Cristo Jesus. O fato é que esse encontro transformador com Cristo, nós chamamos de conversão de rota, né, que nós estamos indo em uma direção e nós nos convergimos para outra totalmente diferente. É algo tão impactante que a Bíblia vai dizer que é um novo nascimento. Você não troca apenas as suas vestes, não troca apenas a sua forma de pensar, não passa a ser algo que agrega a sua vida, mas te torna um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Você nasce de novo. Como é especial quando Cristo abre os nossos olhos e nos mostra que nós somos pecadores e ainda assim Ele nos ama e nos salva. Lucas 15 vai dizer, Jesus falando, que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Os anjos se alegram na presença do Senhor quando um pecador se arrepende. Mas esse start, essa transformação, esse abrir de olhos na nossa caminhada, ela não é o fim. Na verdade, ela é o início. Ela é o começo. Se nós pudéssemos comparar a nossa trajetória cristã com a corrida,
Talvez ela seria uma maratona de 42 quilômetros, ao invés de um tiro curto de 100 metros. E Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Colosso, olha, vocês receberam Cristo Jesus já. Glória a Deus, aleluia, que bênção. Mas isso é o início. Agora continuem a viver nele. Permaneçam nele. Há um ditado que diz que dar o primeiro passo é sempre mais difícil. Eu discordo. Eu acredito que isso não se aplica a todas as áreas da nossa vida. Nem nas coisas mais triviais e nem nas complexas. Por exemplo, eu não sei quantas vezes eu já comecei uma academia e parei. E para mim o mais difícil não é o primeiro dia não. Se você me chamar para treinar com você terça, eu vou. Agora terça, quarta, quinta, sexta, eu já não garanto. Talvez nós chegamos ao final do ano agora e muitos planos que a gente começou lá no início ficaram pelo caminho. Talvez a gente já colocou propósitos em nossa vida de ter uma vida de oração, de sermos mais atuantes na leitura da palavra de Deus, termos uma vida de devocional, e a gente começa bem. A gente começa na segunda bem, na terça, aí na quarta a gente só ora, não lê, na quinta a gente não ora nem lê, e assim a gente vai atropelando. Talvez para alguém que está lutando contra um vício, o primeiro dia não seja o mais difícil. O quinto, o sétimo, o 30º dia lutando contra aquele vício talvez seja o mais difícil. Porque continuar algo exige resiliência, persistência, disciplina. É difícil nós termos segmento, nós sermos contínuos em algo. E Paulo está chamando a atenção dos irmãos de Colosso justamente para isso. Olha, vocês já aceitaram Cristo Jesus, que bênção, mas isso não é o fim, isso é o início. Agora continuem a viver nele. E por que ele está exortando os irmãos de Colossos com isso? A igreja estava sendo atacada e permeada por uma cultura e por diversas filosofias que basicamente dizia o seguinte: olha, Cristo é bom, ok, mas não é o suficiente para a sua salvação, para a sua vida plena com Deus. Havia uma corrente de judaizantes que dizia, ok, mantenha Cristo, mas você tem que manter a tradição dessas festas. Você precisa manter a circuncisão na sua vida. Outros, começando ali, uma corrente chamada de gnosticismo, dizia, olha, você precisa transcender, você precisa elevar o seu espiritual, ter visões, culto aos anjos, entrar em mistérios, revelações. Outros iam dizer assim, olha, não toque nisso, não faça isso nesse dia, não coma dessa carne. Uma série de pensamentos que de maneira muito sutil, o versículo 4 vai dizer isso, parecem convincentes, que não excluem Cristo, mas vão acrescentando elementos. Olha, é Cristo e isso aqui, é Cristo e isso aqui que você precisa. E qualquer coisa que diminui a suficiência e a grandeza de Jesus Cristo é qualquer coisa menos cristianismo. O apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo está toda a plenitude da divindade. E hoje com nós não é diferente. Nós somos atacados, bombardeados por diversas filosofias, costumes, métodos que vão permeando. Então vão dizendo, olha, você precisa aceitar Jesus, viver em Cristo, ok, mas você precisa usar essa e essa roupa. Você precisa cortar ou deixar de cortar seu cabelo assim. Você precisa ser próspero e bem-sucedido na sua empresa, na sua vida familiar, controlar suas emoções, senão você não está em Cristo. O que testifica a sua vida em Cristo é o seu sucesso. Afinal de contas, você é o ponto fraco do coração de Deus. E isso vai entrando pelos nossos ouvidos, sussurrando, e é possível que vai tirando o nosso foco
da suficiência, da obra, da grandeza de Cristo Jesus. E é por isso que ele vai dizer, olha, permaneçam firmes em Cristo, vivam em Cristo, nele. Nós cantávamos um hino que dizia assim, se você já tem um tempo maior de caminhada cristã, com certeza você lembra de alguém que já caminhou com você e por algum momento ou outro ficou pelo caminho. Vidas que tinham fervor, que eram ferventes em amor a Cristo, e aí começou a se envolver demais com outras coisas, e as outras coisas foram tomando o lugar do centro da vida dessas pessoas. Talvez nós mesmos, em algum momento da nossa caminhada, já nos perdemos. Cristo deixou de ser suficiente e ser a prioridade para nós em algum momento. Tinha um hino que cantava que dizia assim, quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Outros seguem aqui dentro, mas também, sem fervor, vivendo estão. Então eu acredito que essa exortação de Paulo para a igreja de Colosso também é para nós. Glória a Deus se um dia você teve o seu encontro pessoal com Cristo. Agora o desafio é, continuem a viver nele. E ele vai trazer duas metáforas de como a gente deve viver em Cristo. A primeira, ele vai usar a expressão enraizados, ou aprofundem as suas raízes, alguma versão vai dizer, em Cristo, nos remetendo à agricultura, à botânica, a árvores, plantas. E eu queria pensar alguns aspectos sobre essa metáfora. A primeira delas é que a raiz está enraizada em Cristo. Significa que nós estamos, a raiz ela é a fonte, ela é o meio que nos conecta à fonte de vida. A raiz é o meio que nos conecta à fonte de vida. Tem uma planta lá em casa, no banheiro lá de casa, e se você for lá em casa você vai ver ela. Eu já briguei com a Sinara várias vezes por causa dela. E eu vou contar por quê. A planta lá, ela é bonitinha. E já tem mais de ano que ela está lá e ela não morre. Ela está sempre verde. Por quê? É um vaso comprido assim e ele não tem terra. A raiz dela fica direto na água. Só na água, não tem terra. Ela está em contato direto com aquilo que nutre as suas forças, com aquilo que lhe proporciona os nutrientes suficientes para ela se manter viva, firme. E eu não gosto daquela planta porque eu sei que a Sinara vai esquecer de trocar essa água. E para mim não faz sentido eu correr o risco de ter um foco de dengue dentro da minha casa para ter uma planta no banheiro. Então eu falo com ela, bota um artificial, bota uma que seja na terra, mas para que deixar na água, uma que tem que ser na água? E eu sei que ela vai esquecer, a maioria das vezes é eu que troco. E então eu estou colocando um risco desnecessário para pegar a dengue da nossa família por causa de uma planta. Uma hora eu crio coragem e jogo ela fora, igual ela faz com as minhas roupas, escondido. É sério, as mulheres fazem isso. Mas até hoje eu não criei coragem. E a bendita da planta não morre, está sempre verde, porque ela está em contato o tempo todo, a raiz, com a fonte de energia. Aquilo que supre ela está ali, a água. E quantas vezes a gente se sente desnutrido, fracos? Pior do que não buscar a Deus, eu acredito que é que quando pouco aos poucos a gente vai perdendo a vontade e deixando de se importar. Você já não se importa mais de ter o tempo com Deus, aquilo já não te incomoda. Você comete um pecado hoje, esse pecado te incomoda, e aí você vai acostumando com ele ao ponto que aquilo ali já não te incomoda mais. Talvez as nossas raízes estejam fixadas em outra coisa, que não é a fonte de vida, que não é Cristo Jesus. E quando a gente se sente assim, sem ânimo, sem querer buscar a Deus, é preciso revisarmos em que a gente está fixando as nossas raízes.
A raiz, ela é aquilo que nos conecta com a fonte de vida, que é Cristo Jesus. O profeta Jeremias, no capítulo 17, vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto às águas. E ele não teme o calor, não teme os tempos de seca, não fica ansioso com o tempo de seca, porque as suas raízes estão nas águas, as suas flores sempre estarão verdes, ele não vai parar de dar fruto. Mas um segundo aspecto que a raiz nos remete, essa metáfora, é justamente de força, de firmeza. Eu não sei se você já passou por isso, se você foi capinar esse matinho que dá na beira da calçada com a mão, do meio-fio, e aí você vai arrancando aqueles matinhos, e aí em um determinado momento você puxa um e não sai. Um matinho desse tamanho. E aí você puxa de novo e vem só as folhas. E aí você tenta arrancar de novo e se machuca. E ali você já trava uma guerra, porque a gente não aceita perder para uma plantinha desse tamanho. E aí você vai lá dentro, pega um enxado, um mão de vaca, uma picareta, o que for, e faz uma cratera que tem que quase que asfaltar a sua calçada de novo por causa de uma plantinha que estava enraizada, fixa, embora aparentemente ela era uma planta frágil. Ela estava forte, porque a nossa força, a nossa firmeza, tem muito mais a ver com como está o nosso interior do que o que nós demonstramos no exterior. Nós precisamos ter uma vida de maior profundidade, um relacionamento de maior profundidade com Cristo. E é muito fácil nós vivermos no superficial, no raso, vivermos ali onde é confortável. O profeta Ezequiel, capítulo 47, vai dizer em sua visão que há um rio que corre do trono de Deus, e esse rio há níveis de profundidade. À medida que ele vai andando, as águas batem nos tornozelos, nos joelhos, nos ombros, e há águas mais profundas em que não é possível passar andando. Níveis de profundidade. E por vezes a nossa relação com Cristo é supérflua, qualquer vento nos derruba, qualquer filosofia nos convence, qualquer coisa torna-se prioridade para nós ao invés de Cristo. Eu lembro de uma ocasião em que nós estávamos em um culto de jovens, uma programação de jovens, um sábado à noite, na outra igreja que nós éramos. E nós éramos poucos ali, 5 jovens talvez, no máximo 6, não me recordo ao certo. E o Vinícius estava pregando, nós estávamos em círculo, e aí um irmãozinho começou a conversar comigo. Aí o Vinícius, se você está num grupo de 5 pessoas, 2 começam a conversar, você vai parar, não tem como você continuar. E aí o Vinícius perguntou, tá tudo bem? E eu, sem graça, sem saber o que falar, eu falei, Vinícius, é porque o nosso irmãozinho aqui quer saber se vai demorar muito, que ele quer ir embora ver a novela. Era um sábado à noite. E aí ele interrompeu a programação para isso. Pode parecer algo distante de nós, mas é bem certo que nós temos os nossos hobbies, nós temos os nossos gostos, nós temos aquilo que a gente tem total disposição para pôr energia, que ainda que a gente chegue do trabalho, aquilo não vai ser, o cansaço não vai ser um empecilho para a gente se dedicar àquilo. Quando a gente tem raízes profundas em Cristo, a gente começa a priorizar as coisas do reino. Eu não menti quando eu falei que eu estava com saudade, eu amo estar aqui. Estar aqui com vocês fortalece a minha fé, ouvir a palavra de Deus, abraçar vocês, nosso momento de lanche, de comunhão, isso nutre a minha fé.
E as coisas dos reinos, a gente tem que ser algo prazeroso em nossas vidas. E quanto mais profundo em Cristo, isso vai se tornando natural. Um terceiro aspecto que estarmos enraizados em Cristo nos remete é de esperança. Esperança. Aqueles que têm as suas raízes em Cristo podem ter esperança. Jó vai dizer isso, né, que a árvore, ela, ainda que as suas raízes estejam mortas, envelhecidas na terra, seu tronco ferido, morto sobre o solo, ao menor cheiro das águas, ela volta a florescer. Já observaram isso na paisagem? Está tudo seco. Aí você pensa, está tudo muito feio, está morto. Ao menor sinal de chuva, fica tudo verde. Surgem novos brotos. Porque quando nós temos a raiz em Cristo, nós podemos ter esperança. Nós cantávamos hino, né? Essa música, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança. E tem vezes que a gente pensa que é o fim. Tem vezes que a gente está emergido numa depressão tão profunda, às vezes um pânico tão grande, às vezes sem querer ver ninguém, sem força nenhuma para continuar, e a gente pensa é o fim. E aí a palavra do Senhor vai nos exortar que há esperança. Se há uma raiz ali dentro, ao menor cheiro das águas, que é Cristo Jesus, a fonte de vida, e você pode voltar a viver com brotos novos, fortalecido em Cristo. Essa semana eu vi um depoimento, o rapaz chamava Leandro Luz, no podcast do Jesus Cop. E ele relata que viveu 3 anos na Cracolândia. Não sei quantos de vocês viram, eu aconselho vocês pesquisarem na internet. E ele vai dizer que desses 3 anos que ele viveu lá, 1 ano e 4 meses, ele passou sem banho, sem escovar os dentes, sem camisa, sem chinelo, porque ele tinha trocado sua veste por um tragozinho. Ele falou que há um bicho que dá em cadáver, começa a decompor o corpo humano, que o corpo dele era repleto. Ele fedia, sua carne estava podre, e dentro da escória, que já é a Cracolândia, ele era escorraçado ali. Então, por feder muito, por viver nessa situação, os outros usuários cuspiam nele, batiam nele, ele chegou a comer comida com fezes. Em um momento ele pediu um dinheiro, uma senhorinha raiz, uma crente fervorosa do coque, e a senhora falou para ele, olha, eu não costumo dar dinheiro, mas eu vou te dar essa Bíblia, e aqui tem algo que pode mudar a sua vida. E ele relata que começou a ler o Evangelho de Mateus, Marcos, e à medida que ele ia lendo, ele usava menos droga, porque era interessante passar o tempo meditando na palavra, e a raiz foi se aprofundando, e ele começou a ler Lucas, João, quando ele chegou em João 15:15, que diz que já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o chamo de amigo, porque revela a vocês tudo que o Pai me disse. Então foi um start na vida dele. Ele falou assim, como assim? Cristo quer ser meu amigo? Eu sou escorraçado dentro da Cracolândia, eu fedo, e Cristo está aqui comigo e morreu por mim. E aquilo ali foi o divisor de água na vida dele. E aquela raiz, então, começou a dar frutos, e ele se fortaleceu e transformou a sua vida. Eu não sei
se você já viveu algo que pensou que era o fim, ou até mesmo está passando. Mas eu reforço a dizer, em Cristo Jesus há esperança. Ao cheiro das águas, Ele pode transformar a nossa vida. E um último aspecto que eu gostaria de trazer sobre essa metáfora, de estarmos enraizados em Cristo, é que quando estamos enraizados nele, a nossa vida tem um propósito. Nós nos tornamos úteis. Nós temos finalidades. No mesmo capítulo de Ezequiel, ele vai dizer que esse rio que percorre as árvores que estão em encontro com ele, elas dão frutos que servem para o seu alimento, e as folhas dessas árvores servem para a cura. A sua vida serve de alimento e de cura quando você está em Cristo Jesus. E o contrário também é verdade. Por vezes, nós só sugamos e às vezes só ferimos quando não estamos aprofundados em Cristo. Sabe, queridos, é um desafio nós vivermos em Cristo e às vezes nós nos sentimos acomodados. É importante respeitar um processo. A palavra do Senhor vai dizer que há leite para quem está começando, há pasta, há um alimento líquido, mas se você já tem um tempo de caminhada, você precisa ingerir aquilo que é sólido, você precisa amadurecer, você precisa crescer na fé. É muito fácil nós ficarmos acomodados sem dar frutos. Como é bom vir aqui, ouvir a palavra que o Vinícius traz. Nós somos privilegiados, como o Vinícius é usado por Deus, glória a Deus. Mas a nossa relação com o Pai não pode sermos apenas de ouvintes. Sabe, nós precisamos frutificar onde Jesus tem nos colocado. Nós precisamos ser instrumento de cura onde Ele tem nos posto. Nosso ambiente de trabalho, nossa casa, na nossa família. Irmos mais fundo, amadurecermos na fé. Por vezes nós nos escondemos, enterramos os nossos talentos e pensamos conosco, tomara que ninguém me veja, ninguém me peça para fazer nada. Está muito bom aqui onde eu estou. Aqui eu sou alimentado, aqui eu sugo e aqui eu estacionei a minha caminhada com Cristo. Nós somos desafiados a crescer. Crescer e continuar crescendo, em continuar conhecendo esse Cristo, essa fonte que é inesgotável. Inesgotável. E é por isso que nós meditamos e meditamos nessa palavra e não se finda esse alimento, não esgota a fonte de poder dessa palavra. Nós podemos meditar no mesmo texto várias e várias vezes e Deus continua a nos nutrir por meio da mesma palavra. Procure crescer, procure desenvolver, saia do comodismo, gere frutos para a glória de Deus. Em última análise, ele vai usar a metáfora de enraizado e edificado em Cristo, nos remetendo à construção, à edificação, à base, a pilar. E nós estamos chegando ao início de um novo ano e é normal e é saudável, eu acredito, que a gente trace metas, propósitos, planos. Mas eu queria te dizer, seja o que for que você planeja construir, construa sobre a base sólida que é Cristo Jesus. Edifique a sua vida, seus planos sobre Ele. Entregue o seu matrimônio, a forma que você lida com a sua esposa, a forma que você é, o seu caráter no seu ambiente de trabalho. Construa sobre a rocha que é Cristo. O Senhor Jesus trata dessa figura na parábola, do insensato e daquele que constrói a sua casa sobre a rocha, aquele que é prudente. E aí Jesus vai dizer que veio a tempestade, veio as ondas, veio a chuva, e aquele que estava sobre a rocha permaneceu de pé. Mas aquele que construiu sua casa sobre a areia, a ruína foi grande, a queda foi grande. E qualquer coisa que não seja Cristo Jesus é areia. Qualquer coisa que
diminua a obra poderosa de Cristo Jesus. Não é rocha, não é pedra. Nós estamos fadados à ruína. Ele finaliza trazendo duas consequências de estarmos firmados, estarmos plantados com as nossas raízes, enraizados e edificados em Cristo. Ele vai dizer que a nossa fé é fortalecida e a gente se enche de gratidão. É assim que nós nos achegamos à mesa do Senhor nessa noite. Quando a gente participa da mesa, a nossa fé é fortalecida, porque eu como esse alimento, e esse alimento, e esse cálice, esse vinho, passa a ser parte de mim. Então me relembra e me remete a uma comunhão tão profunda com Jesus, que eu e Ele somos um. Paulo vai dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, na carta aos Gálatas. Quando participamos da mesa do Senhor, a nossa fé, ela é fortalecida, porque nós fazemos isso de maneira comunitária. E nós já ouvimos aqui o quanto somos fortes quando estamos juntos, e o quanto somos fracos quando andamos sós. Quando participamos de maneira comunitária, nos remetendo que estamos em um só corpo. Não há pessoas maiores, não há status, não há títulos, estamos em um só corpo. E Cristo é o cabeça. Mas participamos da mesa também, fortalecendo a nossa fé, porque nos remete que há um lugar para nós. Há um lugar para mim e para você nessa mesa. Há um lugar para você na presença de Deus, na casa do Pai. Nós cantamos aqui que o pecado não é maior que Cristo, que a morte não é maior que Cristo. E o acusador é astuto e fica trazendo à nossa memória a nossa indignidade, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de participarmos da mesa de Cristo. Olha o que você fez, você vai participar da mesa, olha o que você fez hoje, olha como foi a sua semana. E é verdade, nós não somos dignos, mas não há pecado que essa obra, que o amor de Cristo não seja capaz de perdoar. E é por isso que a nossa fé é fortalecida. Não há nada que possa ser maior do que o sangue de Jesus nos purificando. E nós, quando entendemos isso, quando cremos nisso, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração de maneira tão clara, como falou daquele jovem lá no meio da Cracolândia, falou, olha, você não merece, mas eu sou suficiente, e eu te amo. A gente se achega a essa mesa com gratidão. Com gratidão. Essa é a segunda consequência. Transbordando gratidão. Foi por mim. Foi por mim, foi por você. Ele nos viu no nosso quarto. Ele viu debaixo da figueira. Ele vê na Cracolândia. Ele vê no nosso serviço. Ele vê aqui dentro. E Ele traz ao seu coração essa memória. Olha, é por isso que fazemos isso. Foi por você. Eu sou suficiente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra porta. Ninguém vai ver o Pai senão passando por aqui, por mim. E eu gostaria de te convidarmos a participar da mesa do Senhor, trazendo isso ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé e com coração grato. Nós vamos orar antes de participarmos da mesa. Feche seus olhos. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro e transforma tudo que somos. Nos faz nova criatura, apesar de quem éramos. E o Senhor sabe o quão miseráveis somos, o quão fracos somos, o quantas vezes caímos nos mesmos erros, mas obrigado porque o Teu amor é maior que isso. Obrigado porque quando o Senhor se fez carne,
se entregou naquela cruz, verteu o seu sangue, despedaçou o seu corpo. O Senhor pensava em cada um de nós aqui. Ó Pai, que a Tua obra seja poderosa para colocar fé, gratidão em nossos corações e vivermos de maneira que honre isso. E não sermos apenas ouvintes, necios, insensatos, que construímos toda a nossa vida sobre qualquer coisa que não é o Senhor. Ó Pai, aprofunde as nossas raízes em Ti. Nós queremos ter uma vida de maior intimidade. Nós queremos ter uma vida de maior comunhão. Nós queremos ter um relacionamento mais sólido contigo. Nos tire das águas rasas. Ó Deus, nos tire daquilo que é supérfluo. E qualquer coisa tem derrubado o nosso foco. Qualquer coisa tem nos afastado do alvo. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo perdão, certos de que o Teu amor é poderoso para nos tornar mais limpos, mais alvos que a neve. Afasta de nós toda acusação do maligno. É com o coração transbordando de alegria, não com medo que nós nos achegamos a essa mesa, mas é com gratidão, é com amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Pai, recebe toda a honra, toda a glória. Seja livre no meio de nós para nos tornar um, para que juntos sentemos na mesma mesa que o Senhor e desfrutemos do banquete que o Senhor entregou com a Tua vida para nós. Fazemos isso hoje e fazeremos pelos séculos dos séculos, até o dia que fazeremos em Tua presença física, sem nenhuma mancha do pecado, em perfeita comunhão contigo, porque o caminho o Senhor abriu, a porta o Senhor escancarou, e não há nada que possa nos tirar da Tua mão. As filosofias desse mundo não podem nos arrancar de Ti. A nossa fraqueza não pode nos afastar de Ti. O nosso pecado não é poderoso para nos tirar do Senhor. Estamos enraizados naquele que é a fonte da vida, e essa vida é inesgotável. Louvado seja o Seu nome, Deus. Obrigado por tamanha graça. É com alegria que nos chegamos aqui nessa hora e participamos desse momento gratos. Louvado seja o Seu nome, Jesus. Amém. Amém.